Estamos de volta com o MP na TV. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul ingressou com uma ação de tutela provisória de urgência antecedente com o objetivo de suspensão da validade de qualquer autorização ambiental de desmatamento no Parque dos Poderes. E essa ação foi assinada pelo promotor de justiça, Luiz Antônio Freitas de Almeida, que é responsável pela 34ª Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Doutor, esse nome é muito complicado. Pelo amor de Deus, eu sou jornalista, me explica o que é uma ação de tutela provisória de urgência antecedente. Até para ler fica difícil. É uma ação preparatória em que você ingressa e pede ao judiciário, olha, eu tenho uma situação assim, eu preciso... eu vou depois entrar com uma ação principal, uma ação em que eu vou contar melhor quais são os fatos e os meus argumentos, mas diante dessa situação de risco iminente, de urgência, eu preciso de uma ordem judicial para agora. E o objetivo foi justamente esse. Há um inquérito civil na promotoria que estuda e avalia se a autorização ambiental que o Estado requereu ao IMASU para fazer um desmatamento no Parque dos Poderes, se ela é legal ou não. Nesse meio tempo, o inquérito civil foi instruído com alguns estudos técnicos que mostram alguns problemas ambientais em se conceder a autorização ambiental e se consumar, então, o desmatamento. Então, para evitar, enquanto se analisa se é legal ou não esse desmatamento, para evitar que a autorização ambiental seja dada e que o desmatamento se conclua, porque nós dizíamos antes, né, que o dano ambiental, depois que ele é concluído, você nunca consegue repará-lo 100%. Então, o objetivo era justamente apresentar essa situação ao Poder Judiciário e pedir uma ordem imediata para suspender a validade de qualquer autorização ambiental que já tenha sido emitida para fazer a supressão arbórea e, por outro lado, proibir qualquer tipo de desmatamento no local, até que a gente consiga concluir o inquérito civil e analisar a justificativa, as eventuais justificativas que o Estado tenha e fazer o cotejo disso e avaliar se há legalidade ou não no proceder do Estado. Então, a grosso modo, é para tudo para a gente pensar o que a gente vai fazer. Doutor, quando é que chega essa informação de que haveria um desmatamento no Parque dos Poderes? Essa informação chegou... Primeiro começou a notícia ser veiculada na imprensa, que havia o interesse do Estado em pedir o desmatamento. Eu fui convidado, como outros colegas foram convidados, para comparecer a uma audiência pública na Assembleia Legislativa, em que a população pediu e os parlamentares atenderam, foi iniciativa do deputado Felipe Orro, fazer uma discussão pública na Assembleia se era viável ou não fazer o desmatamento, entre outros problemas ambientais que ali foram discutidos. Esse convite foi distribuído entre os promotores de Campo Grande e caiu para mim, eu fui lá comparecer e me inteirar melhor de qual era a argumentação dos ambientalistas e qual era a justificativa dada pelo Estado até então. Paralelamente a isso, acredito que o mesmo grupo que provocou a atuação parlamentar encaminhou uma representação ao Ministério Público, que é uma notícia falando, olha, vai ter esse desmatamento, isso vai trazer problemas ambientais graves e queremos que o Ministério Público se posicione a respeito. Como eu já tinha ido à audiência pública, essa representação foi dirigida a mim novamente, e aí, com base naquela representação, nós começamos a estudar a situação, inauguramos um procedimento na promotoria, convidamos o grupo de ambientalistas, e isso eu acho uma questão bastante positiva, que eu até destacava com você há pouco, antes, em que houve realmente uma maciça mobilização popular, e isso é muito importante para o Ministério Público. Não porque a gente vai atuar sob pressão ou só porque a opinião pública está pedindo, mas porque a gente percebeu que a sociedade organizada se movimentou, e ela, quando se movimenta, é um grande ator que pode influenciar as políticas públicas. E quanto mais organizado, mais fácil de se trabalhar. Com certeza, e essa interação do Ministério Público com a sociedade é essencial, é parte da nossa função, e a natureza, acho que está no âmago do nosso ser, como promotor, ter esse contato, ter esse respaldo e mostrar à população o que a gente está fazendo. E nesse caso específico, esse grupo de ambientalistas, que fizeram até um abaixo-assinado. Tinham 11 mil assinaturas, isso, né? A última vez que eu fui ver já estava estava com quase 15 mil assinaturas, já faz um tempinho que eu vi. Esse número pode até com certeza deve ter crescido. Aumentado. E eu pedi a eles, olha, me façam um estudo técnico, porque esses ambientalistas têm formação em biologia, engenharia ambiental. Então, olha, se unam, cada um na sua especialidade, na sua expertise, façam um estudo técnico para municiar o Ministério Público de argumentos técnicos
para eventualmente apresentar ao Poder Judiciário e para que o próprio Ministério Público analise e faça a contraposição com a eventual defesa do Estado, né? E foi isso que foi feito. E aí é uma união de forças mesmo, né? Exatamente, uma união de forças, né? Porque esse estudo técnico é um dos pilares dos nossos argumentos que foram levados ao Poder Judiciário. Né? É interessante, paralelamente a isso também houve uma ação popular, né? Que um cidadão questionou judicialmente isso. Ele chegou a conseguir uma vitória parcial, porque conseguiu uma liminar para suspender esse desmatamento, mas eu tive a oportunidade de estudar os fundamentos jurídicos dele e, obviamente, a ação do Ministério Público nesse ponto reforça aquilo que ele já havia construído, mas traz argumentos novos, né, que não foram apreciados, inclusive, pelo Poder Judiciário à época e que estão agora à espera da decisão do juiz da primeira vara de direito difuso. Então, porque nós tivemos acesso ao procedimento em que o Estado solicitou essa autorização de desmatamento, como também tivemos acesso a esse estudo técnico que foi feito pela própria sociedade. Então, a nossa ação nesse ponto é mais completa, né? Está bem embasada. Está mais embasada. E agora aguardamos, então, uma posição do Poder Judiciário, porque, como você disse, é uma decisão que para tudo até que a gente discute e avalie se é legal ou não. E eu acho que é necessário que essa decisão venha, né? Se eventualmente não vier, vamos estudar a possibilidade de entrar com algum recurso. Fala-se também de tombamento do Parque dos Poderes. Existe esse tombamento, doutor? Então, o Poder Legislativo editou um decreto legislativo que dá início a um procedimento de tombamento. Só que, com a abertura administrativa ou por iniciativa do Poder Legislativo, quando se inicia um procedimento de tombamento, aquele bem que vai ser analisado, em que haverá no final uma decisão pelo tombamento ou não, esse bem já recebe uma proteção provisória. Né? Então, ele recebe uma proteção provisória como se bem tombado fosse. E esse é um dos nossos argumentos. Olha, se foi criado, o que o decreto legislativo fez? Ele tombou o complexo do Parque dos Poderes, que envolve o Parque Estadual do Prosa, o Parque dos Poderes e o Parque das Nações Indígenas. Esse complexo todo está tombado. Está tombado não, vai ser iniciado... Está em processo de tombamento. E todo esse complexo recebe, então, a proteção provisória como se efetivamente já houvesse o tombamento final, definitivo. E esse é um dos é uma força a mais, um argumento Sim, a mais para o Ministério Público. Porque a lei estadual e a legislação federal, elas proíbem, em relação a bens tombados e a bens protegidos como se tombados fossem, que haja destruição ou deterioração ou mutilação. E se o bem já está protegido provisoriamente, esse complexo envolve, né, essa beleza paisagística das árvores e todo o bioma que ali existe, né, como é que você vai suprimir e retirar as árvores dali? Né? Então, esse é o nosso argumento. Olha, se você fizer isso sem a conclusão do processo de tombamento, você está, na verdade, mutilando um bem tombado, ou, na verdade, um bem protegido provisoriamente, né, como se tombado fosse. Então, isso não seria possível. Né? Esse é um dos nossos argumentos, realmente, e esperamos que o Poder Judiciário analise de forma sensível a questão. E as consequências são terríveis, né, doutor? Terríveis tanto para a fauna, para a flora, como para nós mesmo, ser humano, né? A gente vê que os córregos estão sendo assoreados, a gente já teve um problema ali no Parque das Nações Indígenas, a gente vê que em frente ao shopping Campo Grande sempre tem aquele alagamento que acontece, já teve até vítima ali naqueles alagamentos. Então, assim, a gente tem que pensar no nosso amanhã, não é só o agora, né? Não é só um estacionar de carro, né? Não, tudo que você falou tem extrema relevância, né? E eu aproveito para fazer um parênteses, assim, que eu acho importante, porque isso até me foi questionado na audiência pública. O que o Ministério Público vai fazer? Eu falei, olha, vamos analisar a questão, e aí já há uma ação proposta em que se inicia uma atuação ministerial para tentar defender o meio ambiente. Mas a gente sempre parte, a gente como promotor, né, porque nossa função não é governar, não é criar políticas públicas, não é administrar o Estado. Né, evidentemente, essa árdua função pertence ao Poder Executivo. Às vezes, nós, cidadãos, a gente confunde um pouco, né? Acha que o Ministério Público vai resolver, mas não é nós dessa não podemos forma. nos sobrepor aos poderes, né? Nós não podemos julgar e condenar, como quem faz isso é o Judiciário, a gente não pode criar leis, quem faz é o Legislativo, e a gente não administra a cidade ou o Estado, enfim, quem faz isso é o Executivo. Então, assim, eu posso ter uma opinião pessoal, política, enfim, se desmatar é a melhor saída ou não, se existiriam saídas melhores. Né? Mas o nosso foco não é esse, o nosso foco é a questão da legalidade. Nossa análise é legal o procedimento do Estado, o desmatamento pretendido? Se sim, aí nós
concordaremos com o Estado que é possível. Se não, não. Eu faço essa distinção e fazendo um paralelo com o que você falou, porque eu tentei colocar isso até na audiência pública para os presentes. Olha, a gente não é administrador, mas se tiver um problema legal jurídico, aí sim nós vamos questionar. Um dano ao direito ao meio ambiente, uma contrariedade à legislação, nós vamos questionar. E tudo isso que você colocou tem ligação, porque aquele estudo técnico que foi levado ao Ministério Público apresentou problemas ambientais graves na área, que são outra ponta do nosso argumento que foi levado ao Poder Judiciário. Primeiro, nós temos um problema de drenagem, que você colocou, né, de enchentes, muitas vezes ali na Via Parque, né, o Lago das Nações está assoreado, porque toda a drenagem da área passa pelo Parque Estadual do Prosa. Nós temos um córrego lá, o Joaquim Português, que já está assoreado, com problemas na nascente do córrego. Isso é levado também no córrego Prosa, que é onde o Joaquim Português desemboca, e vai parar no Parque das Nações, e agora nós estamos assistindo a uma iniciativa para dragar o lago, né, para retirar toda aquela areia. Né? Então, assim, o desmatamento vai piorar um problema que já existe, porque não há uma manutenção, pelo menos foi a conclusão técnica, que não há uma manutenção adequada daqueles sistemas que fazem a contenção dos sedimentos que são carreados, né? E, por outro lado, não tem uma drenagem adequada para conseguir conter todo o fluxo de água pluvial que vai ser dirigido para aquele local. E essa areia que vai sendo carregada, exatamente. Né? Então, se você desmata e constrói, você impermeabiliza o solo, não deixa a água infiltrar no solo, e com isso é mais água e mais sedimento que está sendo carregado para aquele local, piorando o problema que já existe. Até entendo que a sua questão é a lei, mas assim, eu como cidadã acho que a gente precisa ser muito inteligente para entender que a gente precisa de uma harmonia ambiental para a gente conviver, assim, até de uma questão, é até uma questão orgânica, né, doutor? Como é que funciona o nosso Mato Grosso do Sul? É um estado rico ecologicamente, né? Então, acho que a gente tem que pensar nas nossas riquezas antes de qualquer coisa, na nossa saúde também, né? E é por isso que eu saúdo a iniciativa e essa mobilização pública que houve, porque isso é uma forma de mostrar para os governantes efetivamente o descontentamento com alguma decisão tomada e influenciar o rumo da política ambiental, né? O laudo técnico, por exemplo, mostrou que ali, naquele local onde se pretende desmatar, algumas espécies de aves que são migratórias, então que estão transitando, né? E que tem ali o seu refúgio, o seu local de reprodução, né? Isso, pela legislação, caracteriza uma área de preservação permanente. Então, a princípio, você não pode desmatar, a não ser que você identifique uma situação de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Baixo impacto ambiental não é, pela legislação, pela definição, poderia ser eventualmente uma utilidade pública, um interesse social. Só que a legislação exige que, ao se fazer, se aquela área é uma área de preservação permanente, embora você possa fazer algumas interferências ali, você tem que demonstrar que não há uma alternativa locacional para o projeto. Ou seja, você não pode fazer aquilo que você quer fazer na área de preservação permanente em outro local. E, pelo menos o que foi propagandeado, o objetivo do Estado é construir um estacionamento ou um prédio ali que vai servir para abrigar carros apreendidos, enfim, isso foi veiculado na imprensa. Mas, independentemente da destinação que vai ser dada àquele prédio público, será que o Estado não teria outros imóveis em que ele poderia construir sem precisar desmatar uma área de preservação permanente? Né? Fica essa questão. Se houver, e aparentemente há, né, em tese, o desmatamento seria ilegal. E são aí 15 mil pessoas questionando, né? 15 mil cidadãos assinando ali, questionando, e o Ministério Público junto, questionando. Doutor, tomara que seja positiva. Eu, como cidadã, eu espero que seja positiva aí essa ação do Ministério Público em favor do sul-mato-grossense, do cidadão sul-mato-grossense. Tomara que seu trabalho tenha êxito. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui e explicado para a gente como é que funciona esse trabalho e assim a importância desse trabalho para o cidadão. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, para mim é uma honra, e a população pode estar certa de que, do que depender do nosso esforço, né, o melhor caso possível vai ser apresentado, nós tentaremos argumentar com maior play de argumentos possíveis para mostrar Poder Judiciário que, aparentemente, nós devemos agora, nesse momento, segurar qualquer tipo de desmatamento. E, eventualmente, se o Estado não tiver nenhuma justificativa que vença os nossos argumentos,
certamente nós pediremos na ação futura que esse desmatamento não ocorra. E aguardemos a posição do Poder Judiciário, porque nós confiamos no Poder Judiciário e a esperança de que o Poder Judiciário vá dar razão aos nossos argumentos. Eu confio também. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem nós voltamos para falar mais a respeito de Ministério Público e todas as suas ações. Tchau.